RE0 voltou incrível. A quarta temporada lançou oficialmente seu primeiro episódio e, embora não tenha 40 minutos como as outras tiveram, ainda foi um episódio muito bom e com grande qualidade. Adaptou muita coisa, continua incrível como sempre, mas é claro, sendo um anime, tem coisas que ficaram de fora, conteúdo meio cortado, um pouco mudado ou rushado. Um exemplo aqui na novel, o Subaru ficou possesso ao falar com Ekidona e descobrir mais sobre ela, principalmente ao escutar seu nome. Isso foi ao ponto onde ela temeu pela própria vida ao conversar com o Subaru. E se você não lê a novel e quer saber esses conteúdos cortados, relaxa que agora eu vou contar tudo isso pra vocês. Então só se prepara e vem comigo. Uma coisa que não foi falada sobre o desfecho de Pristella é que o Subaru pegou o fator da bruxa da ganância depois que eles acabaram com o Regulus. Ele obviamente ainda não manifestou esse poder ou efeito do fator da bruxa, como ele fez por exemplo com a Providência Invisível, que é a mão invisível do Gyuzi. Afinal ele acabou de pegar esse poder, não sabe como funciona e tudo mais, mas de fato ele absorveu o fator da bruxa do Regulus também. E eu digo que o anime tirou isso porque eu não lembro de terem citado isso na terceira temporada e eu acabei de reassistir ela para poder fazer vídeos agora na quarta. E nesse primeiro episódio eu também não vi falarem sobre isso, portanto, se eu não me engano, foi cortado. E é importante saber disso, o Subaru agora tem 2 fatores da bruxa. E inclusive, quando eles estavam falando sobre as vítimas da capela, que é a Bispo da Luxúria, eles estavam passando pelos vários cenários que eles poderiam enfrentar sobre como salvar essas pessoas, ou no pior dos casos, acabar com elas, infelizmente. E o Subaru aqui pensa que no pior dos casos, ele está disposto a matar Capela para tomar seu fator da bruxa, para que assim, com esse poder, ele tente uma forma de salvar essas pessoas. Mesmo que ele não saiba qual efeito teria sobre ele, ou as consequências que seria ter tantos fatores da bruxa dentro dele, ele está disposto a pegar mais um e acabar com outro bispo para tentar salvar essas pessoas, porque esse é quem o Subaru é. Passando, vamos para quando Ekidona falou para Subaru seu nome depois dele a descobrir, notando que não era Anastácia quem estava falando com ele, e sim outra pessoa. E aqui, rapaziada, o Subaru ficou selvagem. Embora Ekidona tenha falado que era um espírito artificial, o Subaru não raciocinou muito as coisas, ele focou principalmente no nome. E só de ouvir o nome da bruxa, ele começou a ficar extremamente nervoso. No anime ele fez caretinha, mas na novel é pior. Essa cena originalmente aconteceria ainda na cidade, antes deles irem embora. Isso acontece no prédio, onde estava todo mundo reunido e tal, em um quarto onde estavam apenas eles. E aqui, mesmo estando na cidade, quando o Subaru escuta o nome Ekidona vindo dela, e ele pensa que ela é a bruxa e não o espírito artificial porque ele não calculou as ideias ainda, ele partiu imediatamente para atacar ela. Foi ao ponto onde o espírito ficou com medo dele enquanto se abraçava, pois parecia que o Subaru ia estrangular ela naquele momento. Esse foi o nível de raiva que o Subaru demonstrou quando ele quase pulou nela em um ataque. E sim, mais um pouquinho e o Subaru teria acabado com a Fox Dona. E inclusive Fox Dona é o nome pelo qual o Subaru chama ela, porque ele não quer ficar chamando ela de Ekidona porque é o nome da bruxa, então para diferenciar as duas e chamar essa pelo um nome diferente, ele chama ela de Fox Dona. Fox porque é raposa e o corpo principal do espírito é aquele cachecol de raposa. Então fica Fox, Raposa, Dona. Onde após os ânimos se acalmarem, Subaru e o espírito vão conversando sobre os interesses alinhados. E ao longo disso é deixado muito claro o quanto de desprezo que o Subaru tem pela Ekidona e a raiva imensa dele por ela. Ele tem muita raiva dela. Além disso, ele percebe que a Fox Dona parece muito com a bruxa em questão de personalidade, tendo sido uma criação dela que se parece muito com ela. E essa proximidade entre o espírito e a bruxa fazia o Subaru ficar ainda mais irritado, porque não bastava o nome dela ser Ekidona e ela falou esse nome do nada pra ele, mas toda vez que eles conversavam, ele lembrava dela de novo, porque não só o nome, mas a personalidade é idêntica. E claro, isso aumentou ainda mais as suspeitas dele, porque ela é tão parecida com a Ekidona que era difícil não ver a bruxa ali. Onde em um momento, a Fox Dona pergunta para ele sobre sua criadona, que é a própria Ekidona, e o Subaru se recusa a falar sobre ela porque ele não confia nela ainda. Nesse momento, eles são aliados porque eles têm interesses alinhados, mas Subaru não pode garantir o quão confiável a Fox Dona é, até porque ela se parece muito com a bruxa, ele não gosta dela, não confia nela, e portanto ele a trata como tal, e não falou nada sobre Ekidona pra ela, porque pelo que parece, embora ela tenha sido criada pela Ekidona, ela não realmente conhece a Ekidona. Tanto que após isso, todas as próximas interações que o Subaru tem com a Fox Dona, ele é sempre passivo e agressivo,
agressivo, deixando claro que ele não gosta dela, que ele não quer conversar com ela, que ele não quer estar perto dela. O Subaru realmente é ignorante aqui. E isso mostra o tamanho da raiva que ele tem pela Equidona. E eu entendo a raiva dele, porém eu não vou mentir que ela ainda é minha bruxa favorita. Eu não conheço muito essa tela, mas a Equidona pra mim é a melhor das bruxas que tem. Além disso, um detalhe é que Reinhard ouviu toda a conversa de Subaru e da Foxdona. E isso porque, como eles estavam naquele prédio e na cidade ainda, Subaru pediu anteriormente que o Reinhard ficasse de olho em um outro quarto, ali um quarto vizinho, porque ele não sabia se podia confiar na Foxdona, porque naquele momento ele ainda não tinha confrontado ela sobre ela não ser Anastácia. Então ele percebeu que não era Anastácia, falou com o Reinhard para ele ficar de olho ali na segurança e então foi falar com a Anastácia, que é a Foxdona. Então o Reinhard estava ali perto escutando toda a conversa, ele sabe de tudo o que aconteceu ali. Mas é aquilo, por causa do Subaru e do quão importante é eles irem para a Torre das Pleiades, ele manteve o segredo e fingiu que nada aconteceu. Onde aqui também veríamos que Reinhard não parece ser muito legal da cabeça após tudo o que aconteceu com a sua avó, com seu avô e com seu pai, porque a família dele ali teve uma grande relevância nesse arco. Porém, por mais que ele não esteja muito bem por causa disso, no geral ele está bem. É só que isso aqui é uma dorzinha de cabeça para ele, né? Uma preocupação familiar, problemas familiares. Outro ponto é que após falar com a Foxdona sobre os planos futuros, se você lembrar bem, ela fala sobre a Ren, sobre ele buscar a Ren e levar ela para a Torre das Pleiades para tentar achar uma cura para ela, já que ela também foi uma vítima da gula. E obviamente o Subaru pretende fazer isso, mas na novel ele está em um baita dilema moral por causa disso. Ele fica em conflito por estar usando tal situação para seu próprio favor ao fazer isso. Afinal, ele está sendo egoísta. Em uma situação onde eles estão indo lá para pedir ajuda para salvar as vítimas da gula e da luxúria, ele está levando a Ren consigo para colocar ela acima na lista de prioridades. Ele está sendo egoísta e isso é um dilema moral para ele. Nós vemos ele sentindo desgosto de si mesmo, raiva, dúvidas e tudo mais. Por fim, é claro, ele vai levar a Ren para salvar. Isso é uma prioridade para ele. Porém, nós vemos que ele tem todo um processo de achar que isso é errado, mas ele precisa fazer isso e é bem legal isso. Agora, falando do Julius, que tem sido recorrente no episódio e vai ser recorrente no arco, afinal ele está indo com eles. Nesse momento, Subaru é a única pessoa que se lembra dele e é basicamente aquele que mais o conhece, o que faz com que o Julius acabe falando mais com ele também. Julius já considerava Subaru um amigo e um aliado antes, mas agora ele basicamente é o seu único amigo e por isso ele conta para o Subaru que ele não é filho legítimo de sua família. No caso, o Julius é o filho do irmão mais novo do atual chefe da sua casa, porém o seu pai e a sua mãe morreram, e então ele foi adotado pelo seu tio, que é o atual chefe, e assim ele entrou para a família principal. Então, surpreendentemente, o Julius não é o herdeiro da sua casa, ele não é nem o filho legítimo da casa, ele é o sobrinho que foi adotado pela família principal, mesmo que não pareça, porque a relação dele com o irmão dele, e com a família, e o seu código de cavaleiro como um nobre, é muito justo. Ele parece um filho legítimo e um herdeiro ideal, mas na verdade ele não é. E isso não era exatamente um segredo, o Reinhard, a Ferris, os outros cavaleiros sabiam disso quando eles se lembravam dele, só que aqui ele quis contar para o Subaru que ainda não sabia disso, porque ele é seu amigo, ele é a pessoa que mais o conhece no momento e tudo mais, né? Então ele tá ali se abrindo para o Subaru também. O que é interessante, aproxima mais os personagens, vemos mais do Julius. E além de Reinhard, a Beatrice também sabe sobre a Foxdona, pois, obviamente, o Subaru contou pra ela. Ele pretende manter isso em segredo, mas ao mesmo tempo, como eu disse antes, ele estava em grande conflito, porque eles estão sendo muito egoístas ao usar uma causa maior para ir atrás dos seus próprios desejos, então ele estava conflituoso, e ele decide então fazer um ponto de encontro ao contar para a Beatrice, que é sua assistente, sua companheira, está sempre ao seu lado. E inclusive, a Beatrice não tinha notado antes a Foxdona por um simples motivo: a sua especialidade é se esconder, é ocultar sua presença. Porém, se elas estivessem na mesma sala enquanto a Foxdona falasse, provavelmente a Beatrice teria percebido. É apenas que até aquele momento, quando ela assumiu o corpo de Anastácia, a Beatrice nunca falou diretamente com ela. Então, como ela estava sempre calada perto da Beatrice, a Beatrice nunca tinha percebido, além, é claro, do Subaru e da Priscila. E quando o geral chega na mansão, nós vemos eles comentando sobre o Subaru ser um usuário de garotinhas após verem a Petra, certo? No anime, isso não faz muito sentido porque a Petra está apenas na sala, e eles comentam isso apenas porque ela está perto do Subaru, mas na novel tem mais sentido, porque é o seguinte: quando eles chegam na mansão de carruagem, assim que o Subaru sai da carruagem, a Petra pula nele para o receber de volta como ela receberia ele em específico, porque ele é muito próximo dela. Ela examina ele procurando por ferimentos, querendo saber se ele está bem, e claro, estando muito chateada que ele foi comprar um cristal mágico e acabou passando um mês fora em uma luta mortal, onde só depois de receber Subaru e falar com ele que ela foi receber os outros convidados que chegaram junto com ele, e aí por causa disso eles chamaram ele de
usuários de garotinhas, porque realmente ele é bem próximo delas. Já quando eles se encontram com o Roswaal, primeiro ele tem meio que uma disputa verbal com a Fox Dona, com um tentando se sobressair sobre o outro com palavras, principalmente por causa da expedição para a Torre das Pleiades, porque isso não é necessariamente interessante do ponto de vista dele, como um nobre, como um cara que tá ali por trás da Emília e tudo mais, isso pode não ser muito interessante. Mas como isso já foi decidido e a Emília já concordou em ir, isso é meio que deixado quieto. Depois vemos ele mexendo com o Subaru por ser egoísta e querer levar Ren pra lá, dando aquela mexida no Barusu, porque de novo ele está sendo egoísta e usando o bem maior para colocar seus desejos também. E até mesmo o Julius não escapou ileso, com o Roswaal também alfinetando ele, cutucando ele sobre estar sendo egoísta. Em uma situação onde estão procurando ajuda por várias pessoas, o Julius está indo lá para se colocar em primeiro lugar e claro, pedir ajuda também. Basicamente o Roswaal sai cutucando geral aqui, esse maluco é sempre assim. Mas no final não dá nada porque ele sempre acaba concedendo, porque ele entende que tá tudo já decidido, não tem o que fazer, ele só tá cutucando eles. Depois disso, ele teria uma conversa a sós com a Beatrice, e essa conversa é interessante. Ele fala sobre o Subaru ter derrotado 2 bispos, e isso faz com que ele tenha 2 fatores dentro dele. Ele comenta sobre como há outros candidatos além do Subaru para alguma coisa, mas nenhum deles está à altura dele ou pode ultrapassar ele, ou seja, ele seria o candidato para algo mais viável. Enquanto Beth, por outro lado, está resoluta em não deixar o Subaru fazer mais do que isso, ou seja, não deixar ele ganhar mais fatores. Então ela não quer que ele tenha mais de 2 fatores por algum motivo, porque parece que algo ruim vai acontecer caso ele tenha. E ela diz que não vai deixar o Subaru deixar de ser o Subaru, para que ele continue sendo ele mesmo, o que talvez ao coletar mais 3 fatores mexa com ele, mexa com sua personalidade ou algo do tipo. Parece que tem algo acontecendo entre o Subaru e outros candidatos que o Roswaal e a Beatrice sabem e que nós não sabemos ainda, o que é interessante. E isso fica ainda melhor quando você pensa que o Subaru está disposto a matar a Capella e pegar o fator dela para tentar salvar as outras pessoas. Então, sem saber do que eles estão falando, o Subaru está indo para a própria destruição, pelo que parece. E então vamos para o quarto da Meili, que foi bem diferente. Primeiro, a cena inteira é muito maior. Nós temos ela ficando bem irritada e fazendo bica por eles terem visto ela brincando com bonecas. Aí temos o Subaru subornando ela com uma boneca para que ela fique de bom humor e possa conversar com eles. E claro, ele lidando tão bem com a Meili, que é uma garotinha, faz os outros pensarem que os outros também estavam junto, que de fato ele é o usuário de garotinhas. E tem o quarto e as roupas dela. No anime isso aqui é uma prisão, mas não é bem isso. Basicamente, todas as paredes do quarto dela são pintadas de cores vivas, o chão tem vários tapetes, ela tem vários brinquedos, estantes e móveis coloridos. Ela tem roupas coloridas e o seu quarto não poderia parecer menos com uma prisão. E a própria novela deixa claro isso. Isso é uma prisão, mas nem parece com uma. Ela é muito confortável, ela vive livremente ali dentro, eles não a tratam como uma prisioneira. E inclusive as roupas, brinquedos e tapetes dela foram feitos pelo próprio Subaru, que aprendeu a fazer essas coisas. Então essa parte em específico foi bem diferente da novela, mas o resultado é o mesmo, porque ela vai se juntar a eles para ir na Torre das Pleiades. E na parte deles começarem a se preparar para sair na expedição, vemos que a Petra é muito contra o Subaru sair de novo, porque ele vai continuar se aventurando em coisas perigosas e ela não quer isso. Ela sabe muito bem que ele é fraco e se preocupa com o Subaru, não querendo ver ele se machucar ou talvez não voltar para casa. Porém, ele acaba convencendo ela, deixando ela com um humor melhor e indo sem problemas. E por outro lado, a interação no quarto da Ren com a Han é bem legal, porque é deixado claro que a Han está vendo a Ren como se fosse uma irmã. Ela não se lembra de nada sobre a Ren, mas ela cuida dela muito calorosamente e fala sobre como a Ren é alguém graciosa, refinada, gentil e educada assim como ela. Realmente vendo a Ren como uma irmã e afirmando isso para o Subaru, mesmo que ela não se lembre dela. Parece que um laço ainda está ali, pelo menos ela conseguiu criar um laço. E vemos que ela também não gosta que o Subaru fale sobre suas memórias com a Ren que ela não se lembra. Ela diz que ela só vai falar sobre o passado quando a Ren acordar. Mesmo que quando a Ren acorde, ela ainda não se lembre sobre o seu passado juntas, pelo menos com a Ren acordada, aí sim ela vai querer falar sobre o passado e rir das memórias que os outros têm e que ela não tem. Porém, ela não quer que o Subaru fale sobre o passado da Ren até que a Ren acorde. Ela quer ouvir isso da Ren com a Ren ao seu lado. Então vemos que a Han realmente trata a Ren como uma irmã de maneira calorosa, muito legal isso aqui, mesmo que ela não se lembre dela. E bem, além de tudo isso que eu já falei, existem alguns pequenos detalhes aqui e ali, um conteúdo a mais, algumas conversas que eu não falei sobre nesse vídeo, mas são coisas que não são tão importantes, ou pelo menos que não são tão legais de falar num vídeo. Mas, e aí rapaziada, o que vocês acharam da volta de R0 e claro, do conteúdo cortado? Comentem aí embaixo para saber as suas opiniões
sobre isso. E se você quiser ver mais os animes de abril, chega aqui que você acha que procura, então assiste aí que tá bem legal. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda, porque essa temporada eu vou falar bastante de Re:Zero aqui no canal. E claro, deixa o gostei aí para apoiar o meu trabalho, porque esse vídeo merece o seu gostei. Agora eu fui.